Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Prejuízo do C6 dispara 1,8 bilhão de reais em 6 meses. Como a gente vem acompanhando nesses últimos dias, o setor bancário nos Estados Unidos e na Europa está passando por muita turbulência. Com as divulgações dos resultados dos grandes bancos aqui no Brasil, parece que o setor bancário aqui no Brasil estava mais blindado. No entanto, a gente tem pouca visibilidade dos pequenos e médios bancos aqui no Brasil. No entanto, o C6 Bank ele divulga os seus resultados e, como a gente está vendo, foram péssimos. Vamos entender um pouco desses resultados aqui nesse BTC News e saber se eventualmente o C6 pode passar pela mesma dificuldade que os bancos lá fora estão passando. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Vamos ler primeiro os dados da notícia e depois a gente entra no detalhe dos financials divulgados para o mercado. Vamos lá! Enquanto todos os bancos digitais lutam para chegar à lucratividade, o C6 parece cada vez mais distante do Holy Grail do setor. O banco do Marcelo Calim reportou um prejuízo de 2,2 bilhões de reais no ano passado, com a maior parte, 1,8 bi, concentrada no segundo semestre. O resultado surpreendeu o mercado pelo tamanho do prejuízo no momento em que os bancos como Nubank, Inter e até o PicPay comemoraram a chegada no break-even. O prejuízo do ano é uma piora considerável em relação a 2021, quando o C6 reportou um prejuízo de 692 milhões. Então, o prejuízo passou de 692 milhões para 2,2 bi de reais. Bom, como que um banco ganha dinheiro? A gente explica isso em modelos de negócio no Strategy and Finance Program, um curso mais voltado para pessoas experientes de mercado. Basicamente, existem dois fatores críticos de sucesso para uma operação bancária dar dinheiro. A primeira é você captar dinheiro barato e emprestar esse dinheiro mais caro. A margem, o spread que você tem um nome, né, uma métrica de mercado que chama NIM, Net Interest Margin, tá? Ou spread bancário. Então, quanto maior o spread bancário, mais lucrativo é a sua operação. Então, essa é a primeira alavanca para você conseguir fazer esse modelo de negócio funcionar. Só que tem um problema. Não adianta eu captar 13,75 e emprestar 30%, sendo que os clientes que estão recebendo esses empréstimos não me devolvem o dinheiro, concorda? Tá? Então, o segundo fator crítico de sucesso para um banco é o índice de inadimplência baixo. Tá? Então, você precisa ter margem e o índice de inadimplência controlado para você conseguir fazer uma operação bancária dar dinheiro. O que aconteceu com o C6 Bank em 2022? Piorou nos dois. Vamos lá? Para um analista do setor, a piora do segundo semestre teve a ver principalmente com um aumento grande das provisões e uma piora no NIM, margem financeira líquida. Em 2022, as provisões aumentaram 4 vezes para 1,6 bilhão de reais, com o chamado Cost of Risk subindo de 7,4 para 15,4. Essa métrica divide as provisões pelo tamanho médio do portfólio de crédito ao longo do período. Então, primeira coisa que a gente já percebe aqui, índice de inadimplência disparou. Cost of Risk passou de 7,4% para 15,4%. Mas tem o NIM. Já o NIM caiu de 7,6% no primeiro semestre para 4,2% no segundo semestre, ou seja, a margem financeira, o spread que você consegue entre o quanto você tem que pagar pelo dinheiro que você captou versus o quanto que você vai receber das operações financeiras diminuiu drasticamente em 7,6% para 4,2%. Então, esses dois fatores críticos de sucesso pioraram muito no C6 Bank em 2022. Bom, será que o C6 conseguiu controlar um pouco desse prejuízo, fazendo cortes de despesas que nem um monte de empresas está fazendo aí no mercado? Não. Vamos ver? O C6 também viu suas despesas crescerem de forma significativa no período. As despesas administrativas subiram 60% no ano para mais de 2 bilhões de reais, com as despesas com pessoal subindo 82% para 550 milhões de reais. Abre aspas. O C6 sempre foi um banco com uma ambição enorme e nunca foi comedido no gasto. Sempre gastou muito com marketing, com a Gisele Bündchen como garota propaganda, com publicidade em todo lugar, disse um investidor do setor. Para ele, o C6 também foi muito agressivo no crédito, tentando abrir muitas frentes ao mesmo tempo para tentar compensar o fato do seu serviço de banking ser gratuito. Abre aspas para esse investidor de mercado. E forte no crédito não é fácil, você não consegue acompanhar bem as safras. A chance de perder dinheiro é grande. Bom, tem muita gente que acha que o C6 ele é inquebrável, até porque ele tem como sócio o famoso JP Morgan, né, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo. Só que parece que os rumores de mercado dizem o contrário. Vamos ver?
2 anos atrás, o JP Morgan comprou 40% do capital do C6 numa transação que não teve valor nem cláusulas revelados. A especulação no mercado é que ele tenha pago 10 bilhões de reais pelo stake, avaliando o banco em 25 bilhões. Os prejuízos constantes e cada vez maiores, no entanto, têm levado muita gente no mercado a especular sobre o interesse do Banco Americano de continuar sócio no Banco Nacional. Abre aspas. Acho que eles estão no momento de fly or die, disse um executivo do setor. Ou eles performam bem e o JP Morgan aumenta a participação, ou se eles continuarem performando mal, acho que o JP vai pular fora. Vai dar um write-off, perder dinheiro, mas não vai ficar para pagar essa conta. Pode acontecer até porque está no momento propício para o JP fazer isso. Muitos bancos lá fora estão aumentando bastante as provisões, estão divulgando resultados ruins. Fazer um write-off nesse momento onde todo, né, o mercado está esperando que tenha alguma baixa nos resultados do banco seria até interessante. Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque até o sócio principal, JP Morgan, o maior banco de investimento do mundo, talvez eventualmente desista desse investimento. Vamos entender agora, nos detalhes, os financials aqui do C6 Bank, para a gente ver como o ano de 2022 foi ruim. Bora! Então vamos lá, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando aqui o report, o P&L aqui do C6, divulgado em 2022. Então ele chegou aqui com uma receita de intermediação financeira de 3,7 bilhões de reais aqui em 2022. No entanto, as despesas de intermediação financeira foram de 3 bilhões 773. Ou seja, você teve uma receita de intermediação menor do que as despesas. Ou seja, a margem aqui só da operação principal já deu negativo. Deu negativo em 17,8 milhões, contra um lucro aqui das intermediações financeiras em 2021 de 165. Então passou de lucro para prejuízo só da operação de intermediação. Tem todas as despesas operacionais. Quando você pega as despesas operacionais, elas chegaram a 1,9 bilhões de reais, quase os 2 bilhões lá divulgados na reportagem, aumentando de 1,2 que era o nível de despesa que a empresa tinha em 2021. O que fez ela chegar aqui no prejuízo de 2,2 bilhões contra o prejuízo de 692 reportado pela notícia, né? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto de analisar aqui um pouco é a parte de inadimplência, né? Então, quando você pega aqui a inadimplência, para quem está vendo no YouTube, eu estou mostrando para vocês por que a provisão aumentou tanto. Daqueles 1,6 de provisão, 1,3 é as provisões de crédito principais ali do banco. Então, olha que interessante, pessoal. Você pega aqui, ó, o nível de risco aqui por empréstimo. Então, tem o AA até o H. Beleza. Isso daqui provavelmente ele tem a ver com prazo de vencimento da dívida e a probabilidade do cliente pagar. Eu não sei se vocês estão vendo que a maior concentração aqui das dívidas vencidas, aqui 828, estão no nível H, o pior de todos. E esse aqui ainda tem coisas para vencer em 6 meses, de 6 a 12 meses e após 12 meses. Ou seja, num total de 922 milhões aqui de crédito, do total de 14 bilhões emprestado, que eles já provisionaram 100%, ó, 922. Então, grande parte da provisão é porque tem dívida que já tem muito tempo que o cliente não paga e que provavelmente não vai pagar. E aí, conforme você vai melhorando aqui o nível de risco, você vai tendo uma provisão menor. Quando você soma tudo, 1,3 bilhões de reais de provisão. E pessoal, esse 1,3 é interessante porque, ó, quando você pega aqui, ó, empréstimos, né? Você tem aqui no final de 2022, 4,9 bilhões de saldo com 1,249 aqui de provisão. Quando você pega essa mesma posição em 2021, você tem 2,5 bilhão emprestado com 394 aqui de provisão. A provisão versus o total emprestado girava em torno de 15% em 2021, foi para 25%. Então o saldo de empréstimos versus as provisões passaram de 15% para 25%. Então a qualidade desse crédito aqui está piorando. Piorando, já está 1/4 aqui de provisão
com os empréstimos concedidos para mercado. Outra coisa importante para a gente analisar aqui no resultado do C6 é o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então ele foi positivo em 2022, 3 bilhões de reais contra 910, então ele teve uma grande geração. No entanto, a qualidade dessa geração é que me preocupa. Por quê? Porque quando você pega o resultado ajustado, ou seja, você pega o prejuízo de 2,2 bi reportado ali no PNL, faz todos os ajustes não caixa, deu um prejuízo ajustado aqui de 1 bilhão de reais. Então, se você teve um fluxo de caixa de 3 bilhões, quer dizer que as captações de mercado que cresceram bastante, vocês estão vendo aqui, ó, 6,2 aqui de depósito, mais 6,8 de captação, foi a alavanca necessária para você conseguir sustentar a operação e ainda fazer as operações de investimento. O que o C6 tem que fazer? Bom, rapidamente ele precisa melhorar bastante a eficiência operacional aqui do negócio para você pelo menos ficar com o resultado ajustado no break-even. E aí você vai trabalhando captação com investimento e vai trabalhando só no spread e na inadimplência. Então isso daqui é uma coisa importante que o C6 ele precisa melhorar. Controle de despesa, aumento de eficiência operacional. Outra coisa que é interessante, que sempre me perguntam é, será que algum banco aqui no Brasil vai ter o mesmo problema de liquidez que teve ali nos Estados Unidos e também na Europa? Bom, quando você pega aqui a posição de passivos circulantes aqui da companhia, você tem depósitos 17 bilhões, mais operações compromissadas aqui 8,9, quase 9 bilhões. Mas vamos pegar só os depósitos, né? 17 bilhões. Se houver uma corrida bancária e todos os depositantes quererem sacar o dinheiro, será que ele tem 17 bilhões para conseguir honrar essas operações? Quando você olha aqui no balanço, você tem aqui 10,8 bilhões de aplicações e depósitos interfinanceiros e também tem ativos disponíveis para venda, que já está com valor de mercado de 8,3 bilhões. Então tem 18 bilhões aqui. Então pelo menos os depósitos ele consegue honrar. Quando você entra no detalhe, você vê aqui que aplicações em depósitos intrafinanceiros, eles são apresentados com características de altíssima liquidez. Então 10 bilhões e 800 você tem ali disponibilidade imediata. E quando você pega instrumentos financeiros disponíveis para venda, você vê aqui que dos 4,3 bilhões do total, a maior parte é título público federal, que tem um mercado secundário até relevante ali, fácil de você conseguir transformar isso em dinheiro. Então, assim, o risco aqui é muito menor do que dos bancos internacionais. No entanto, é sempre bom tomar um pouco de cuidado mesmo, porque aqui no Brasil a gente tem várias opções de instituições financeiras onde você pode deixar seu dinheiro. Tá? Então, dá uma olhada aqui nesses financials do C6 e tome a melhor decisão. Principalmente porque a crise lá fora não acabou. Olha a notícia do sábado aqui do Valor Econômico. Turbulência no Deutsche Bank dá a dimensão do temor do mercado e analistas não descartam crise mais ampla. Depois do Credit e aí fusão ali com o UBS, agora os analistas estão apostando que o Deutsche Bank vai passar por dificuldade também, que é um banco gigantesco lá na Europa, lá na Alemanha. Então vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. A crise não acabou e isso pode contaminar de alguma forma os bancos nacionais. Os grandes bancos mostraram até resultados bem sólidos, até só o Bradesco que divulgou 2 trimestres muito ruins ali em 2022. Mas os outros, e até o Nubank, que é um banco digital bem interessante aí, vem mostrando melhoras significativas nos seus resultados, só que o C6 mostrou um resultado muito ruim. Vamos ver se a estratégia para 2023 melhora, principalmente para os resultados não serem os desastrosos de 2022. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.